pessoa deixa de comer para dar dinheiro para um vagabundo desse, gente. E chega na hora de votar, eles votam contra os pobres. É revoltante. Deputados da bancada evangélica votam contra a Bolsa Família e são criticados. Pastores da fome, o termo ficou nos trending tópicos do Twitter. Nas redes internautas criticaram o voto de alguns parlamentares e os classificaram como hipócritas. Deixa eu dar uma lidinha aqui na matéria da Fórum. Sempre lembrando a vocês para visitar a Home, né? Compartilhar as matérias da Fórum. A PEC da transição foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional na noite dessa quarta-feira. Tal matéria vai garantir importantes programas sociais como Bolsa Família, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida e outros. Certo? O fato de que o Brasil possui milhões de pessoas em situação de fome e que, portanto, tais programas são de fundamental importância. A aprovação da proposta era importante, não sensibilizou alguns setores da extrema-direita que se diziam preocupados com os mais necessitados. Os pastores que votaram contra, olha só, Marcos Feliciano, do PL de São Paulo, todos bolsonaristas, né, gente? A gente precisa destacar isso. Marcos Pereira, do Republicanos do Espírito Santo, Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, pastor Eurico, do PL de São Paulo, Sóstenes, do PL de Alagoas, pastor Gil, do PL do Maranhão, João Campos, do Republicanos de Goiás, que, aliás, é o autor original daquele projeto horroroso que quer proibir as mulheres de abortar até mesmo em caso de estupro. Océsio Silva, do Republicanos de Pernambuco, André Ferreira, do PL de Pernambuco, Alan Rick, do União do Acre, e Irã Gonçalves, do PP de Roraima. E olhem só o comentário que foi feito pelo pastor Paulo Marcelo, que é pastor progressista. Estão vendo? Ele que começou a lançar essa tag pastores a favor da fome, né? Evangélicos, prestem atenção como votou a bancada evangélica na PEC da sobrevivência contra a fome. Marco Feliciano, não. Marco Pereira, não. Otônio de Paula, não. Sóstenes, não. Pastor Gil, não, e etc. Pastores a favor da fome. E aí o ex-padre Leonardo Boff, né, um dos idealizadores da teologia da libertação, comentou sobre o assunto. Olha só. Estes falsos pastores que devoram as ovelhas ao invés de cuidá-las, seguramente denunciariam Jesus às autoridades, porque multiplicou pães e peixes para saciar a fome do povo. Eles não gostam da vida. Fiel que frequenta é para pagar dízimo, não para se encontrar com Deus. Brocou o Goff, hein, gente? Brocou demais, né? E aí eu queria, né? Eu já fiz aqui um brocô especial falando que essas pessoas, elas não são cristãs. Lembram? Elas não são cristãs e eu posso provar que elas não são cristãs porque elas não seguem os evangelhos, elas não seguem os evangelhos. Olha só o que diz o que diz a Bíblia, tá? O que diz a Bíblia no trecho? Deixa eu dizer aqui para vocês. Eu peguei aqui o trecho, mas eu não sei qual é a parte do evangelho, dos evangelhos que está o trecho, só para citar direitinho aqui. Marcos. O Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 6, versículos 34 a 44. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde.
Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Vós mesmos, dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Aí você olha pastores desses em 2022, às vésperas do Natal. Às vésperas do Natal. Negando o pão a quem tem fome. Pior, tirando o pão de quem tem fome. Porque se fosse hoje em dia, esses pastores vendilhões do templo, Jesus ia chegar com pão e peixe para todo mundo e eles iam pegar para eles. Eles iam pegar os pães e os peixes para eles e deixar as pessoas com fome. Foi isso que eles fizeram essa semana ao votar contra a PEC. Né? O mais absurdo é que Bolsonaro, durante uma das maiores fake news do Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, foi dizer que o PT, a bancada do PT, votou contra o auxílio. Não. Mesmo sabendo que o auxílio iria beneficiar eleitoralmente o Bolsonaro, a oposição de esquerda votou a favor. Quem votou contra foram eles agora. Agora ficou claro quem é que estava mentindo. Porque mesmo com o Bolsonaro, essa peste, essa desgraça no poder, esse anticristo no poder, o PT votou a favor do auxílio. Porque era para beneficiar os pobres, os mais pobres. Não se pensa em ideologia numa hora dessas. Não se pensa. Se pensa na proteção dos mais pobres, que foi exatamente o maior ensinamento que Jesus deu nesse mundo. Dai de comer a quem tem fome. O mandamento desses senhores aí, desses vendilhões do templo, desses mercadores da mentira, é: tirai o pão de quem tem fome. Essa é a verdade. Né? Que triste que eles ainda têm essa capacidade de enganar, iludir e manipular pessoas por religião. Né? Vai chegar um dia que isso vai mudar. Tenho fé. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que um dia o povo vai ver como esses vagabundos são mentirosos. Como eles só estão interessados em dinheiro e não no bem-estar do povo, muito menos do povo pobre, né? Estão no bem-estar deles, da família deles, dos amigos deles, da turminha deles. Aí eles querem, né? Tem aqueles vídeos horrorosos, eu acho que tem um até do Marco Feliciano pedindo para o cara dar uma moto para ele, pedindo para o cara dar a moto, né? Tirando o pão de quem tem fome. A pessoa deixa de comer para dar dinheiro para um vagabundo desse, gente. E chega na hora de votar, eles votam contra os pobres. É revoltante.